Você compreende a obra de Deus? O que Deus está fazendo? Nós somos santuário de Deus. Portanto, a obra de Deus é em cada um de nós. Nós somos o lugar em que Deus está. Por que devemos amar uns aos outros? Porque Deus está em cada um de nós. Relembrem o dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio repartido como línguas de fogo. Repartido. O Espírito veio sobre cada um. Aqueles que ali estavam são representativos de toda a igreja de todo o tempo. Todos os que creem recebem línguas de fogo. Recebem o Espírito Santo. E assim, nós nos tornamos a sua morada. E este está conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Portanto, é muito importante sabermos o que Deus está fazendo e como está fazendo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, há uma pergunta. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Neste exato momento, quantos estão incorrendo no engano? Quantos passam na frente de uma construção ou de um prédio e dizem, ali está a nossa igreja? Quantos estão trabalhando para levarem as pessoas para dentro desta construção? Mas perceba, a construção de Deus é você. Você deve ser construído por Deus, porque você é santuário de Deus. É muito sério ser o santuário de Deus. Veja, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo ou sagrado. Portanto, Deus zela de maneira maravilhosa por cada um de nós. Deus exige que cada um de nós cuidemos do santuário, o nosso corpo. Precisamos perceber que nossa alma, nosso espírito e nosso corpo, nós, o que somos e o que temos, agora pertencem a Deus. Santuário de Deus também fala de posse. Portanto, agora Deus nos possui. Não somos mais de nós mesmos. Temos alguém conosco. Este é o Espírito. Portanto, se alguém destruir o santuário, por isto, não podemos tratar sobre a igreja, sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre a doutrina, de acordo com nossos pensamentos. Neste exato momento, muitos estão ensinando, mas estão ensinando algo que não edifica o santuário de Deus, mas que divide. Tudo que divide, destrói. Tudo que divide não permanece. Jesus disse no Evangelho que uma casa dividida não pode parar em pé. Um reino dividido não subsiste. Esta é a razão de muitos que creem estarem divididos e sem poder espiritual. Por que estão sem poder e sem vida? Porque tratam de maneira leve o santuário de Deus.
não tem o devido cuidado com sua própria alma, não tem o devido cuidado com seu próprio corpo. Leva a sua alma e leva o seu próprio corpo e se une e reúne com qualquer um, sem saber se o Espírito de Deus é o cabeça. Se o Espírito de Deus dirige, se o Espírito de Deus revela, se o Espírito de Deus permite, se o Espírito de Deus deu autoridade. Neste corpo, nesta casa, neste santuário, ninguém pode fazer a própria vontade. O próprio Jesus ensinou: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, no santuário de Deus, a vontade de Deus é feita. E é feita interiormente e coletivamente em todos que recebem o Espírito Santo. É isto que edifica a igreja. Também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 9, e diz assim: porque de Deus somos, edifício de Deus. Nós somos o edifício de Deus. Este é o mistério da igreja, é algo que a maioria da cristandade não compreende. Se compreendermos isto, nós nos voltaremos para o nosso espírito, no mais interior do nosso ser, para percebermos a presença daquele que disse: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, teremos uma comunhão plena com o Espírito de Jesus Cristo, e sua presença é constante e eterna. Portanto, medite sobre ser o edifício de Deus, individualmente e coletivamente. Quanta dificuldade há para os crentes perceberem isto? Por quê? Porque os homens dividiram tudo. Porque os homens erraram na doutrina e no ensinamento e ensinam palavras de si mesmo. O próprio Jesus disse: o meu ensino não é meu. Eu falo o que eu ouvi junto do Pai. No santuário de Deus, é Deus quem fala. No santuário de Deus, é Deus que se move. No santuário de Deus, é Deus que dá o alimento. É Deus que sara. É Deus que enriquece. É Deus que dá sabedoria. É Ele que enche tudo e enche todas as coisas, até que seja tudo em cada um de nós, os que cremos. Portanto, a pergunta é: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém.